tem que ter muito cuidado, que quem está aposentado já há 10 anos, já não tem mais direito a esse benefício, tá? Não vale a pena você pleitear isso na justiça, porque não tem direito, e tem que ter cuidado com isso. Outro fato importante, que não são todos os aposentados que têm direito, ou pensionistas que têm direito. Primeiro, o ideal é que você procure um advogado de sua confiança para você fazer esse cálculo antes de impetrar, antes de entrar com ação na justiça, porque você pode ser, inclusive, condenado em sucumbência, que é pagar o próprio advogado contrário, né? E o que é essa ação? Basicamente é incluir os valores de contribuição dos salários anteriores a 94, julho de 94, com o início do Plano Real, no seu cálculo, na sua base de cálculo. Em alguns segurados, isso sobe a média, e em alguns segurados pode até diminuir. Então, o mais importante da primeira orientação que se dá é procure um advogado de sua confiança, para ele especialista na área, que ele possa fazer o cálculo, para você não se aventurar aí em uma ação que enfim, já está fadada a insucesso. Interessantíssimo esse ponto, doutor Marcos. Pode, então, reduzir o valor do seu benefício se você quiser dar entrada assim, a qualquer custo, né? Sem antes ouvir esse especialista. Nunca é indicado você aventurar uma ação judicial de qualquer forma, né? Você tem que sim fazer um cálculo prévio para que você possa ali ter mais segurança se o seu benefício de fato iria ou irá aumentar, né? Eu tenho como, de alguma forma, consultar, fazer esse cálculo, até mesmo antes de buscar um especialista, só para ter noção se vale a pena, se não. Tem algum caminho assim à parte? É precário você se arriscar a fazer esse cálculo. O ideal é mesmo que você faça com alguém que conheça já, que já trabalha com a área. Por quê? Porque, veja bem, qual é o grande diferencial? A inclusão desses valores que são pré-plano real. Imagina, aqueles valores eram totalmente malucos com a inflação e tudo mais. E isso foi uma das formas de estabilizar a moeda, e essa estabilização da moeda é o que justificou a mudança, digamos assim, na lei. Então, o ideal é que tenha, assim, uma pessoa adequada que possa fazer isso. E outra coisa, tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas têm ali a fantasia de que recebiam valores elevados anteriores a 94. E às vezes não é. Aquele valor numérico não necessariamente significa o valor real. Então, vou te dar um exemplo muito prático. Existem pessoas que receberam salários altos no começo da sua vida de trabalho. E ali, por qualquer motivo, vamos lá, o exemplo do José. José recebia até 93 salários numa empresa, salários altíssimos, batia o teto, e aí ele resolveu empreender. E aí o José passou a abrir a empresa dele, pagou no salário mínimo até, chegou em 2009, ele se aposentou. Essa pessoa provavelmente ela se aposentou com salário mínimo. E a revisão da vida toda vem exatamente isso, para corrigir esse prejuízo que ela teve. Ou seja, se fosse feita uma média real de valores de contribuição com todo o grupo de contribuições dele, a média seria bem maior. Em compensação também tem a Maria. A Maria, de repente, contribuiu sempre com salário mínimo. Em 94, ela conseguiu um bom emprego e ela tem ali seu salário altíssimo. Ela se beneficiou com essa mudança, digamos assim, porque só entraram salários de contribuição elevados. Então, assim, repito, é precário, não é indicado fazer sozinho esse cálculo e tentar de qualquer jeito. Porque, veja bem, um dos grandes calos dessa ação é exatamente o risco de você ter que pagar no final da ação honorários sucumbenciais para o INSS, que é quando você perde a ação e você tem que pagar. Então, muita gente está ali cautelosa, com medo, com receio de entrar com a ação, porque estava nesse risco aí. Entro, não entro, que eu posso eventualmente ser condenado. Então, o indicado é cautela. Cautela é muito importante. Cada caso é um caso, né, doutor? E para quem vai buscar um especialista, né, tem uma orientação? O senhor, como nós falamos aqui, é especialista em direito previdenciário, é qualquer profissional que sabe lidar com isso, demora muito prazo, porque às vezes, como o doutor Marcos bem começou, para você que está ligando o rádio agora, nós estamos falando sobre a aprovação por parte do Supremo da revisão da vida toda da aposentadoria do INSS, a gente está esclarecendo aqui algumas dúvidas em relação a isso, e o doutor Marcos começou muito bem citando sobre a questão dos golpes, né, que a gente sabe que infelizmente são muito comuns, e aí muita gente até pode querer se passar por advogado. Como é que o cliente pode se resguardar disso para procurar exatamente esse profissional mais qualificado? Não é qualquer profissional que consegue, não é? Sim, eu costumo dizer para os meus clientes que cuidado com soluções mágicas. Não existe mágica, não existe rapidez, não existe coisa automática. Primeiro que a ação não é automática, tá? E vamos lá, é importante também a gente explicar o que é que aconteceu no Supremo. No Supremo ele já vem sendo discutido isso há bastante tempo, inclusive foi para plenário virtual.
foi aprovada por 6-5 e um dos ministros pediu destaque do processo. O que é que isso ocasionou? Claro, houve algumas tentativas políticas de segurar o processo e tudo mais, mas foi para o plenário presencial agora e todos os ministros mantiveram o voto. Inclusive foi mantido o voto do ministro Marco Aurélio, que já está aposentado. E aí, vamos lá. Isso foi decidido agora. Ainda existe prazo, inclusive, para o próprio INSS recorrer. O recurso que ele pode impetrar agora são os embargos de declaração. E aí é que está um pouco do receio ainda, da cautela. Porque esses embargos serviam basicamente para quê? Usando um termo juridiquês, que eu acho que para a rádio isso não vale, bom é para as pessoas entenderem. Seria para modular. O que é modular? É criar formas de como aplicar essa mudança, de fato. E isso pode ainda ter alguma alteração? Pode. Não acreditamos que seja algo tão relevante assim, que vá mudar o direito, ou que vá ceifar-lhe tanto os direitos. Mas você me perguntou como se resguardar. Primeiro, uma grande fatia das pessoas que você já diz, não faz sentido ir atrás desse benefício é quem está aposentado há mais de 10 anos. Nem vá, não faça isso, porque eventualmente vão chegar ali suas mensagens no WhatsApp, que eles pegam o banco de dados, chega ali uma carta na sua casa, cuidado com isso. Quem está aposentado há mais de 10 anos, por favor, nem vá, porque você vai acabar, enfim, caindo numa fria. Quem já se aposentou após a última reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, também não vá, não faz sentido, porque você já foi submetido a um novo tipo de cálculo, que aí não está em discussão. Também tem que ter cuidado, que não é necessariamente quem se aposentou até a reforma da Previdência, tá? Pessoas que tinham direito adquirido até a data da reforma, elas podem se pleitear, porque elas se aposentaram pelas regras da Lei 9.876 que eu falei, que é esse intervalo entre 99 e 2019, uns 20 anos. Por que a gente fala ainda em 99? Pô, doutor, mas você fala em 99, mas quem se aposentou em 99 tem mais de 10 anos. Mas muitas pessoas entraram com a ação. Então, essas pessoas que entraram com a ação, passados 10 anos, aí pode ter passado 15, não importa, elas têm ali seu direito resguardado, porque ainda está em trâmite a ação. Infelizmente, quem entrou com a ação, e aí por qualquer motivo, a ação chegou ao fim e foi improcedente, foi negado, essa pessoa ela não vai poder pedir novamente. Porque, repito, essa decisão do Supremo ela não é automática. Ela só seria automática se eventualmente fosse entrar com ação civil pública para aplicação pelo INSS, em forma administrativa, que não é o caso. E acho improvável que isso aconteça. O que se fala é que tem tentando estreitar, né? Porque se você pensa, vamos lá, 10 anos, dezembro de 2012 até 19, a gente já está falando já de 7 anos, né? Então você vai afunilando quem eventualmente poderia ter direito. Estou entendendo. Doutor, tem perguntas aqui de ouvintes. Deixa eu começar pelo Marcos André. Ele está aqui perguntando, a gente até já falou, mas vale repetir, se vale também para pensionistas e pergunta também se vale para beneficiários, quem recebe benefícios. Tipo de benefício, mas vamos lá, deixa eu responder sobre a questão dos pensionistas. Sim, é possível. A revisão é aplicável. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, pensões por morte, desde que elas sejam desse período, tá? Não pode ser fora desse período, porque vamos lá, vamos num caso em que eventualmente a pessoa já se aposentou com a pensão, a aposentadoria é da antiga, mas a pensão é da nova lei. A gente vai ter dificuldade de modular isso aí, porque vai ter dificuldade. Quanto a benefícios que ela deve estar falando, não sei se são benefícios sociais, não sei qual o tipo de benefício. Ele não explicou, mas talvez seja, por exemplo, o BPC que a gente tem, né? BPC não. Opa, a gente tá com uma pequena interferênciazinha. Deixa eu ver se a gente consegue regular. Para você que ligou o rádio agora, lembrar que essa entrevista completa, ela fica salva, tá? No nosso canal do YouTube, também no Facebook e Twitter do Jornal Jangadeiro, para que você possa ver, ouvir, compartilhar. Doutor Marcos, consegue nos ouvir? Tá picotando um pouquinho o áudio, doutor. Muito importante esse tipo de esclarecimento. E deixa eu, enquanto regulariza ali a situação do microfone do doutor, deixa eu reforçar aqui essa questão de golpe, minha gente. Eu já fico muito preocupada, né? Principalmente quando o assunto é relacionado a idoso, porque fica realmente muito, muito vulnerável. São mensagem de WhatsApp, como o doutor disse, até carta que chega, gente que aborda ali, muitos idosos talvez escolham buscar uma agência do INSS para se informar, então tenha cuidado com quem lhe aborda ali ao lado de fora. Deixa eu ver se já regularizou o doutor Marcos, consegue nos ouvir?
Acredito que seja o fone que deva estar descarregando. Será que é o fone, doutor? A gente realmente está picotado o seu áudio. Melhorou agora? Melhorou, perfeito. Pronto. A gente consegue lhe ouvir agora. Falávamos sobre o BPC, se entra. Não, o BPC ele não está habilitado que nem o benefício social, né? O BPC ele não é sujeito a cálculos de contribuição. Ele é um valor fixo, pago ali a quem de fato necessita, né? Então ele não é possível, né, de um recálculo, não existe recálculo desse tipo de benefício. Ok, Lohane. A gente tem uma pergunta, doutor Marcos. A gente está falando aqui sobre revisão de cálculos, mas o nosso ouvinte Sebastião, ele tem uma dúvida sobre a aposentadoria. Então, aproveitar a sua participação aqui para a gente esclarecer essa dúvida, vamos ouvir. Pergunta para o advogado. Olha, quem trabalha há mais de 32 anos, entendeu? E tem mais de 50 anos, juntando, aí tem 90 pontos, entendeu? Antes, aí a pessoa pode entrar com ação para se aposentar, ou a Previdência também mexeu com a pessoa que trabalha há mais de 32 anos atrás? Lohane, nós estamos bem? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. De fato, no caso dele, a reforma da Previdência não influenciou basicamente nada. Ele, enfim, se for o caso dele, claro, ele tem 32 anos de contribuição, é homem. Antes da reforma da Previdência, ele precisaria de pelo menos 35. Então, de qualquer forma, ele não, digamos assim, ele não teve ali seu direito diminuído de uma forma. E ele ainda tem 50 anos de idade. É claro que eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição que já não existe mais, tá? Pós-reforma ela mudou. Então, no caso dele, com os 32 anos, ele vai se aposentar, ele tem o direito, sim, de se aposentar, porém com 65 de idade. Só com 65 de idade que ele vai poder utilizar esses 32 anos dele, e aí ele está resguardado. Inclusive, ele vai ter uma boa média, vai perder pouco, digamos assim, da média dele. Mas hoje, mesmo se fosse antes da reforma da Previdência, ele não poderia se aposentar. É claro que eu estou fazendo uma ressalva sem conhecer o caso. Poderia ser, por exemplo, um caso de aposentadoria especial, que ele tivesse sujeito ali a agentes de risco, aí isso muda. Estou entendendo. Doutor, muito obrigada por esse e por todos os outros esclarecimentos, viu? Portas abertas sempre aqui no Jornal Jangadeiro. Maravilha, eu que agradeço. Carlos, Lohane e os ouvintes, Obrigada. Um forte abraço. Muito bom dia.